Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. E conforme eu havia prometido, essa aula ela vai ser assíncrona, ou seja, já pré-gravada, né? E assim você pode até assistir ela no momento mais oportuno, né? E hoje eu quero dar continuidade ao que a gente começou já na aula passada, né? No texto propriamente dito. Ele já está disponibilizado na última aula, na aula 2, né, os novos desafios da empresa do futuro. E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês os novos desafios, né? Aliás, a partir aqui dos novos desafios, né? Então, eu separei aqui, eu grifei alguns pontos aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Então, quais são os novos desafios, né? A gente pode pensar que as empresas modernas, as próximas empresas, as empresas que hoje já estão na modernidade, né, nem todas, é importante a gente ter em mente que quando a gente fala em empresas, nós temos que imaginar que tem assim uma gama muito grande de estágios, né? Então nós temos simultaneamente empresas que estão num nível, digamos, de organização extremamente sofisticados, e nós temos empresas ainda hoje que são totalmente desorganizadas, né? Então tudo isso nós vamos encontrar, principalmente aqui no nosso país, né? Eu não posso falar pelos outros países que eu não conheço a realidade empresarial do mundo todo, né? Mas eu posso falar do que a gente encontra, né? Então, eu já falei isso anteriormente, né? Nós temos empresas hoje no nosso cenário que trabalham conforme trabalhava Henry Ford, lá quando ele fundou, um pouco depois que ele fundou, em 1900, talvez em 1900, 1910, mais ou menos isso, como trabalhava Henry Ford, com a Ford, né? Então, assim, e hoje, em pleno século XXI, nós temos empresas que trabalham do mesmo jeito, né? Alguns segmentos e algumas áreas, algumas regiões, isso é perfeitamente possível. Não é ideal, mas é possível. Algumas eu nem sei qual seria a grande solução, né? Mas definitivamente a gente tem que levar em consideração que são empresas que disputam um mercado talvez cativo, um mercado que ela domina, ou melhor, que só tem ela, né? Ou que tem pouca concorrência. Agora, quando você está no mercado onde tem ampla concorrência, se você bobear, o teu concorrente ele passa na tua frente, ele toma o teu cliente, não dá para agir dessa forma. São novos tempos, né? Então, o que ele diz aqui? Que o desafio, né, para as empresas do futuro está principalmente no número, na quantidade de funcionários, né? Então, colocar aqui quadro de pessoal enxuto, né? Então, isso daí quer dizer que vai trabalhar com pouca gente, e isso, gente, o número de funcionários das empresas ele vem caindo assim, década a década. Alguns setores das empresas existiam no passado, hoje não existe mais. Alguns setores nas empresas existiam com uma quantidade de funcionários muito grande, hoje é muito pequeno. Um dos setores que caiu bastante a quantidade de funcionários é o setor de manutenção. Quando eu comecei a trabalhar na Triunfo, né, que é a Companhia Campineira de Alimentos, hoje é a Arcor, mas lá atrás, eu não lembro exatamente, mas eu acredito que nós tínhamos uns 80 funcionários na manutenção, né? Eu não sei quanto tem hoje, mas eu me arrisco a falar que uns 20, 30, acho que não chega, uns 20, talvez. Então, assim, nós estamos assistindo uma redução do quadro, né? E o quadro está sendo reduzido, o quadro de funcionários está sendo reduzido, principalmente por causa do parque fabril, né? Então, são equipamentos que têm maior confiabilidade, equipamentos
que tem, eu não digo durabilidade, mas assim, acaba tendo durabilidade, né? Mas fundamentalmente uma mudança de postura das empresas. Então, assim, eu tenho empresas que têm uma máquina vital, ela tem duas máquinas vitais, né? Ela tem duas, né? Se uma quebrar, ela pega a outra. Não vou falar para que isso é comum em qualquer empresa, não é verdade, depende muito do tamanho da máquina, mas é uma coisa que em muitos casos tem. A Ambev, por exemplo, ela tem linha de produção de produto de envase e ela sempre tem uma linha parada, né? Essa linha parada é uma reserva. A área de tinturaria, de texto é a mesma coisa. Então, assim, numa situação dessa, você consegue ter menos, você não precisa ter um exército na manutenção, porque você tem a linha parada e você pode terceirizar. A mão de obra em si não tem jeito, vai precisar de um jeito ou de outro, mas não necessariamente você tem que ter ela alocada assim direto, né? Então, um desafio é realmente trabalhar com menos gente, trabalhar com um número menor de níveis hierárquicos, né? Eu trabalhei em empresa onde a escadinha era mais ou menos assim: o trabalhador respondia por um encarregado, que respondia por um supervisor, que respondia por um gerente, que respondia por um vamos falar assim, não chega a ser um diretor, é um intermediário entre o diretor e o gerente, em alguns casos um coordenador, em alguns casos um gerente de divisão. Aí chegava no diretor e esse diretor respondia para outro diretor para chegar lá no presidente, por exemplo, né? É uma escadinha. E hoje você encontra empresas onde o funcionário responde para um supervisor, que responde para o gerente, que responde para o diretor, ou mesmo o funcionário responde para o gerente, que responde para o diretor, né? Então, isso são os níveis hierárquicos, está diminuindo, né? Menos gente para mandar, mais gente para, assim, menos gente para mandar, menos gente para fazer, menos gente para mandar. E faz sentido, sabe? Porque a quantidade de gente em nível hierárquico superior é para administrar o pessoal de nível hierárquico inferior. Se eu tenho menos gente na base, eu preciso de menos gente em cima também. Normal. Nova forma de estrutura organizacional, né, das relações, enfim, da forma de trabalho. Isso também é um desafio, né? Na realidade eu falo é um desafio, mas na realidade é uma realidade, já está havendo, né? Isso já está acontecendo, né? Uso intenso de terceirização e uso intenso de pessoal terceirizado, que é um pessoal tipo, por exemplo, não é funcionário da empresa, mas ele contrata uma empresa para prestar aquele serviço, né? Então, por exemplo, a manutenção aconteceu bastante isso daí, né? Dependendo da área de manutenção, quem trabalha lá não é funcionário da empresa, é de outra e presta serviço. Outro setor que também, isso já há muito tempo recebeu esse tipo de investimento, se é que eu posso chamar de investimento, é o de restaurante dentro das organizações. Antigamente era muito comum os funcionários do restaurante da empresa eram funcionários da empresa. Então, por exemplo, uma Bosch tinha lá o restaurante e os funcionários do restaurante é funcionário dela. Hoje é quase impossível, é muito raro isso. Ninguém tem isso. Você pega e contrata uma empresa especializada em fornecimento de refeição, né, em gestão de mão de obra de refeição, cede o espaço para ela, né, cede o espaço para ela poder operar dentro da organização e ela presta esse tipo de serviço. Não são funcionários da empresa, é terceiro, né? Outro exemplo é limpeza. Limpeza é muito comum isso. A limpeza também antigamente era comum o funcionário da limpeza ser funcionário da empresa que está contratando. Por exemplo, vamos pegar um Pirelli. Os funcionários da limpeza da Pirelli eram funcionários da Pirelli. Hoje já há muitos anos, né, e no futuro também, o pessoal de faxina não é mais funcionário da Pirelli, eles são de empresa que prestam serviço. E recentemente houve mudança na legislação onde assim cada vez mais isso está acontecendo. Até então não poderia haver
a terceirização do objeto da empresa. Ou seja, se eu sou uma empresa que fabrico caneta, os operadores que fabricam a caneta não poderiam ser terceirizados, tinha que ser próprio da empresa. Isso já caiu, já pode ser terceirizado, né? E tem outras formas de contrato de trabalho. Então, nesses últimos meses aí, a gente assistiu uma mudança radical na forma de relação relação contratual entre empregado e patrão, né? Bom, isso tá, bem ou mal, né, bom ou ruim, isso está alinhado mais ou menos aos novos desafios das organizações, né? Um desenho diferente, um desenho organizacional diferente. Outra coisa também, um desenho organizacional nos processos de negócio e não nas tarefas, mas nos processos. O que importa não é assim, não importa muito se o meu produto, importa que eu dispute um nicho de mercado, entendeu? Lógico que eu tenho que produzir a coisa o melhor possível, no melhor preço possível, óbvio. Mas eu não vou insistir nesse produto se o mercado ele está pedindo outra coisa. Por exemplo, nós assistimos aí uma mudança radical em alguns segmentos, né? Alguns segmentos fabricavam, sei lá, um dado tipo de produto e com a pandemia mudaram o seu produto, né? Em vez de produzir uma coisa, começaram a produzir outra coisa, né? Se está no nicho do mercado, por que não, né? Se eu fabrico roupa, né, e não está vendendo, e está vendendo máscara, por que eu não vou fabricar máscara? Não é? Se eu fabrico sei lá, digamos, eu fabrico bebida alcoólica, mas não está vendendo, então por que eu não fabrico álcool? Não é bem verdade isso, porque o álcool quem fabrica não é exatamente essa empresa, né? Mas assim, a ideia eu tenho que ter, por que não você ter uma empresa mais focada no processo, né, de negócio do que exatamente no negócio, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que qual é o negócio da Petrobras? Qual é o negócio da Petrobras? Vocês vão falar assim, gasolina. Alguém mais avisado vai falar combustível. Concorda? Porque não é só gasolina que ela vende óleo diesel. Ela produz óleo lubrificante, ela produz também gás de GLP, gás liquefeito de petróleo, que é usado na cozinha. Enfim, ela produz uma gama grande de produtos químicos derivados do petróleo, né? E também comercializa álcool, que não é derivado do petróleo, né? Mas se eu falar para vocês que lá na missão da Petrobras eles colocam que a Petrobras é uma empresa de energia, nem combustível, nem gasolina, energia, ou seja, atualmente ela está trabalhando com energia fóssil, trabalha um pouco com sei lá, energia renovável, né, que é o etanol. Mas ela pode trabalhar com energia elétrica. Ela é uma empresa de energia. Se amanhã se amanhã nós tivermos só veículo elétrico, o que vai acontecer com a Petrobras? Vai fechar, vai falir. Não exatamente, né? Porque existe os plásticos, os polímeros também, muitos deles são derivados do petróleo, né? Então não é bem assim. Mas o negócio dela vai cair pra caramba, né? Então assim, e aí se cair? Bom, se cair, ela tem que estar focado no processo, né? No desenho, no processo. Ela é uma empresa de energia. Bom, o que ela pode fazer? Ela pode continuar produzindo o seu combustível e transformando isso em energia elétrica e vender energia elétrica. Por que não? Né? Então é isso. Essa é a ideia do desafio das empresas, né? Outra coisa também
o pessoal deve ir de um ambiente de foco estreito e de supervisão cerrada para um ambiente que enfativa os clientes, o trabalho em times e a iniciativa dos empregados. Olha só o que ele está dizendo aí. É uma mudança, é uma quebra de paradigma, né? Então, por exemplo, seria mais ou menos assim. Eu tenho uma organização onde eu tenho que tomar conta dos funcionários, porque senão, caso contrário, eles não fazem nada, só enrolam. É uma ideia. Ou então, eles são muito focados na produção do produto e não estão preocupados com o resto, só com a questão da produção do produto. Ou seja, eles têm o foco na tarefa propriamente dito, né? E aí a proposta é que não, que eles comecem a enfatizar o cliente, que o objetivo seja o cliente, que o objetivo seja o mercado, e para isso ele tem que trabalhar em grupo, não dá para trabalhar sozinho, né? Então seria mais ou menos assim. Eu posso, numa situação de disputa de opinião, eu posso defender freneticamente o meu produto, porque eu que faço e tem que ser assim e acabou, né? E você quer, não quer, tem quem compra. Né? Isso é uma coisa antiga. Hoje não. Hoje hoje a ideia é outra, né? Por exemplo, o discurso pode ser assim: esse produto não está legal para você, mas o que seria legal para você? O que ficaria bom, né? E aí eu vou pegando a opinião dos clientes. Por quê? Porque eu vou trabalhando com foco no cliente, né? Eu não digo para vocês que o cliente tem razão, não é essa a ideia, né? Porque nem sempre o cliente tem razão, mas é importante escutar o cliente, porque o cliente é um termômetro, né? E é um nicho de mercado, né? Então hoje você vê uma gama muito grande, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui rápida. Nós vamos pegar aqui a internet e vamos pesquisar aqui, sei lá, leites especiais. Vamos ver o que tem, né? Então, né, o que a gente pode encontrar aqui? A gente pode encontrar um leite. Vamos ver se a gente. Tipos de leite, melhor. Tipos de leite. Tipos de leite. Vou deixar no singular. Aqui, achei. Aqui tem alguma coisa. Quais são os tipos de leite que existem para consumo? Vamos ver, né? Que a gente tem que pensar no consumidor, entendeu? No cliente. Então vamos tentar entender, né, quais são os tipos. Então, não sei se tem algum local que reúne tudo para ficar mais fácil, mas a gente vai vendo assim. Leite integral. Bom, leite integral é um leite que supostamente não foi feito nada nele, ele está conforme foi tirado da vaca, né? Não é verdade, eles tiram, né? Tiram um pouco de gordura e tal, mas enfim. Semi-desnatado tira um pouco de gordura. Olha lá, 50% de gordura. Desnatado tira mais gordura ainda. Daqui não fala. Ele fala em remover total. Não sei, acho que não, né? Acho que não remove total, não consegue, mas quase tudo, né? Então é o desnatado, não tem gordura. Leite de cabra, é de outra fonte, né? É proteína de outra fonte, de outro bicho. Leites especiais aqui, ó. Aqui. Então tem aqui, ó, leite com redução de lactose, né? Ou sem lactose. Lactose é uma proteína do leite. Você tira ela, né? Vai sobrar o quê? Enfim, redução. Leites enriquecidos com ferro, cálcio e outros nutrientes, né? Os fortificados. Leite fortificado é outro tipo. Temos os leites vegetais,
Aqui, leite de soja, de amêndoa, de arroz, de quinoa, de aveia e de nozes, né? Vamos ver se acabou. Acabou. Bom, eu acho que talvez tenha até mais leite aqui, mas é só para mostrar o seguinte: olha, tem uma gama tão grande de leite, né? Puxa vida, né? Vamos pegar um fabricante então agora, só para ver como que ele encara tudo daí, né? Vamos pegar a Italac. Então, vamos entrar aqui, Italac, né? E eu quero ver a Italac, que é uma empresa que fabrica leite, é um laticínio, certo? E eu quero ver o que ele fabrica. Bom, então vamos ver a questão assim do foco do cliente. Ele fabrica esse tal de Italaquinho, que é o achocolatado, né? Fabrica um achocolatado em pó. Fabrica bebida láctea. Não sei qual que é esse aqui, não? Deve ser aquelas de sabores, né? De morango. Aqui. Então, bebida láctea. O Italaquinho tá junto. Não tá aqui, né? Esse aqui do que é? De chocolate, zero lactose. Esse daqui é o grande. Esse daqui também é de chocolate. Esse aqui é de maçã, banana. Esse aqui também é, mas tem lactose. Bom, ele tem esse talaquinho aqui, vamos ver. É a mesma coisa, né? Só que tem aqui alguns valores, alguns sabores. Bebida láctea já foi. Achocolatado em pó, vamos ver. Aqui. Mesmo achocolatado, ele tem vários, né? Muda os tamanhos, né? Mas e muda a embalagem. Bom, olha só como que é cliente, né? Eu tenho o mesmo produto aqui, né? Eu imagino que seja exatamente o mesmo. Esses produtos aqui não devem mudar nada, só muda a embalagem. Mas ele tem um de 400 gramas em pote e tem um 400 gramas aqui em caixinha, né? Por quê? Nicho de mercado, cliente, consumidor, né? É o que ele prefere. Mas será que todo mundo prefere esse? Será que todo mundo prefere o outro? Com certeza não, né? Então tem para todos os públicos, né? Todos os gostos, né? Então, só para ver o portfólio dele aqui de produto, né? Creme de leite, mesmo creme de leite também, ó, tem várias opções aqui, ó, tá vendo? Creme de leite, doce de leite, ó, também, né? Tá certo que é zero lactose, mas não importa, tem dois. Leite condensado, leite em pó, vamos ver o leite em pó. Leite em pó, tem o desnatado. Aí esses aqui é tudo integral, ó. Só muda as embalagens, 200, 400, 1 kg. Esse aqui é instantâneo de 200 e esse é instantâneo de 400. Que mais que tem aqui? Leites especiais, leite em pó, leite longa vida, leites especiais. Vamos ver o que ele tem de leite especial aqui. Ele tem dois aqui, ó. Um leite desnatado com fibras e com cálcio. Então você vê como que é focado em cliente, né? Ele é um cliente que não quer tomar o leite integral e quer alguma coisa mais, digamos assim, uma pegada mais saudável, né? Se isso é saudável, eu não sei, mas é o apelo, né? É o apelo. Que mais? Temos aqui manteiga. Vamos ver manteiga. Manteiga, 2 potes aqui, um de 500 e um de 200. Mistura para bolo. O que tem a ver mistura para bolo com leite? Não tem nada, mas olha só. Ele tem aqui, ó, fabricação para bolo, ó, tá? De vários sabores, embalagem aqui de caixa, esse aqui de pacotinho, né? Enfim. Mas o que tem a ver com leite? Não tem nada a ver, mas é focado em cliente, né? Fazer um mix de produto, fazer o portfólio. Isso aqui é uma empresa. Aliás, tinha mais aqui, né? Tinha mais aqui, mais sabores aqui, ó. Aí tem até de 5 kg, fazer bastante bolo, né? Enfim,
Peguei, ó, gente, eu chutei, eu sabia que tá lá que fabricava muitas coisas, mas eu não sabia que era tudo isso, né? Pó para preparo de bebida, né? Aqueles refresco em pó, né? Então, fabrica. O que isso tem a ver com que isso tem a ver com leite, que é um laticínio? Nada, né? Vamos ver uma outra aqui, ó. Pastifício, talvez pastifício. Selmi, fica aqui em Sumaré. Era uma empresa de Campinas. Ela é bem antiga, tem 130 anos. E aí ela mudou já há muitos anos. Ela mudou para Sumaré. Tem uma fábrica enorme lá em Sumaré. Vamos ver o que ela fabrica, né? Vamos ver o quanto ele é focado no cliente, né? Então, aqui o site dela, historinha. Eu nem sei onde que ficava. Esse aqui acho que é perto da John Boyd Dunlop, ficava aqui. Aí depois eles mudaram, ali fizeram uma fábrica enorme lá em Sumaré. Bom, essa fábrica vem crescendo ano a ano, né? Eles têm uma outra que é lá no Paraná. São duas fábricas. Mas vamos lá. Vamos pegar os produtos. O negócio é produtos. Bom, eles têm duas marcas, Renato e Galo, né? História, mas vamos ver se a gente acha os produtos. Rede, nem mostra produto aqui. Receita, patrocínio, imprensa, Selmi. Não está mostrando o produto. Mas vamos olhar aqui na foto então. Então o que ele fabrica? Macarrão, vários tipos de macarrão. Olha, biscoito, vários tipos de biscoito, ó. Aqui tipo miojo, tá vendo? Vários tipos. E aqui. Mais sobre a Selmi, produção. Faltou aqui um link aqui para ver o que fabrica, né? Não ficou legal não. Tá bom, né? Não tem problema. Vamos pegar Nestlé então. Nestlé é a última, tá? Vamos ver o que a Nestlé fabrica. Ele também não fala em produtos, ele fala em marcas, né? Ele não fala em produtos, fala em marcas. Então, vamos em marcas para ver. Pronto, aqui estão as marcas, né? Todas as marcas da Nestlé. Isso é marca da Nestlé, tá, gente? Então ela tem aqui Aquapaná. Aí se clicar, vai lá, Alpino, Batom, compre batom, Bono, Calypso, Chambinho e assim vai. Olha, isso são marcas, né? Ela trabalha por marcas, né? Mas dá pra a gente ter uma ideia aqui no ramo, né? De Tostines, que é biscoito. Essa é a maior fábrica de biscoitos que tinha no Brasil. Hoje não é. Hoje eu acho que a maior fábrica deve ser a M. Dias Branco, lá no Nordeste. Talento, Soufflé, Snow, aquele tipo sucrilhos, né? Sucrilhos de outra marca, né? Esse aqui também é fábrica de biscoito. A outra fábrica de biscoito São Luís. Biscoito São Luís. Biscoito Tostines e Biscoito São Luís são deles. Purina, para ração animal, né? Vamos ver aqui. Biscoitos aqui são marcas de biscoito, né? Então, Passatempo, enfim. Né? Vamos. Bom, enfim, não vou ficar procurando, só não vou ficar a aula toda aqui procurando aqui produtos, né? Não é objetivo não, tá? Bom, mas enfim, é isso aí. O grande desafio a ser enfrentado é desenvolver empregados. Olha só que interessante. O grande desafio a ser enfrentado é desenvolver empregados de todos os níveis para empresas baseadas em processo, né? O desafio é você ter profissionais focados na empresa, focado em ajudar,
focado em resolver problema, entendeu? Focado em ter uma mente mais aberta. Então, esse é o grande desafio. Porque o que acontece é que todos nós aqui, principalmente os mais velhos, eu, né, e a minha geração e as anteriores, e gerações entre as nossas, né, a gente foi educado, foi criado, educado em cima de uma realidade de mundo que vem mudando, né? Então vocês já pegam uma outra situação, né? Mas que também vai se tornar passado daqui a alguns anos, e gerações mais futuras em relação a de vocês vão pegar outras situações. Isso não para, né? O que é necessário? Transformar empregados de tarefas em profissionais de processo, né? Transformar os funcionários que estão lá para fazer, para apertar parafuso, em um funcionário que tem uma visão maior e pense mais no processo como um todo, né? Então não é que eu vou fazer tudo, mas eu vou ter uma visão para tudo, né? Então, assim, se eu estou vendo, se eu tenho capacidade, percebo que tem um jeito mais simples de fazer, ou que tem alguma coisa que vai dar ganho, seja ganho de qualidade, seja ganho de produtividade, seja ganho, enfim, vai agregar valor, esse funcionário, espera-se que esses funcionários tenham essa capacidade e compartilhem isso com a empresa, né? Repensar os papéis dos administradores, dos empregados, das empresas estruturadas por processo. Porque assim como os funcionários, né, esse novo modelo de empregado é um nome muito ruim, né, porque empregado vem de você empregar, de você atribuir uma atividade, né? Então ele, a partir daí, é quase uma escravização, né? Assim, não, mas é uma relação assim. Empregado tem uma relação fria com a empresa. Empregado tem não tem uma sinergia, né? O empregado não. Eu acho que algumas empresas usam o termo colaborador, mas também é só para não chamar de empregado, porque é uma relação muito fria, né? Porque na realidade a gente não está na empresa para colaborar, a gente está para ganhar dinheiro, né? Então tem que ser uma coisa assim. Alguns chamam de parceiros, né? Mas parceiro normalmente é para outra empresa parceira. Então, assim, é uma palavra que define, é muito difícil. Mas a gente, evidentemente, uma empresa do futuro, né, os desafios das empresas é que você tenha funcionários que sejam, digamos assim, que vistam a camisa, né, verdadeiramente vistam a camisa e pensem fora da caixa. Esse é o ponto, né? Reinventar os sistemas de gestão de recursos humanos. Desculpa, gente, eu não falei do papel do administrador. Então, assim, se o empregado tem que ter essa visão, o administrador também tem que ter, e muito mais, né? Porque se o administrador não tiver essa visão, não tem jeito, né? Imagina, eu já cheguei a presenciar chefe falar: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Entendeu? Ou então, uma coisa que eu acho que eu falei para vocês: você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Isso é muito cruel, né? Então imagina um administrador desse jeito, né? Outra coisa também é o seguinte, né? Imagina, olha só, o cúmulo do absurdo. Eu vou te contratar, tá? Então eu tô te contratando e você vai trabalhar das 7 às 4 horas da tarde, das 7 às 5 horas da tarde, tá? E o teu trabalho vai ser limpar limpar não, vamos falar assim, o teu trabalho vai ser instalar dormente. Dormente é aquela madeira que tem um trilho, acho que vocês nunca viram, né? Bom, alguns de vocês com certeza nunca viram. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó. Trilho, dormindo.
Trilho. Eu só acho o trilho aqui do trem. Trilho de trem. Pronto. Aqui. Dormento é essa madeira aqui, ó. Essas madeiras que tem aqui, transversal aos dois trilhos, isso é dormento, tá? Então digamos assim que nós temos que trocar dormento. Você foi contratado e você trabalha das 7 às 5 da tarde e o teu trabalho é trocar dormento, tá? Então, historicamente, eu sei que você consegue, que um trabalhador ele tem que trocar entre 15 a 20 dormento por dia. Tô chutando, tá, gente? Não tenho a mínima ideia quanto é. Porque tem um prego aqui enorme e tal, né? Então 15 a 20, digamos. Depende da dificuldade. Tá? E aí eu pego o contrato, eu contrato você e eu vou cobrar, né, na média, digamos assim, que esteja aí nos 15 dormentos por dia. Então, você tem das 7 às 17 para trocar esses 15 dormentos. Esse é um modelo de empresa antigo, né? Um modelo de empresa moderna pode trabalhar diferente. Pode chegar e falar assim: olha, estou te contratando e você vai ter que trocar. A meta é trocar 30 dormentes num dia. Estou exagerando, né? De repente não dá, né? Mas faz de conta. 30. Só que é o seguinte: trocou, pode ir embora. Aí mudou, né? Mudou completamente, né? A história. Porque, de repente, se pegar com um pouco de vontade ou alguma coisa assim, de repente 30 é muito, não sei. Mas digamos que fosse possível, né? Então, onde que eu quero chegar? Esse trabalho assim, normalmente o pessoal enrola demais. Para beber água. Beber água é necessário, mas para ir no banheiro não precisa, para fumar, para tomar um café, para bater um papo, tal, vai enrolando. Até porque se ele trocar muito, depois ele vai ter que sempre trocar muito assim, e o pessoal vai ficar um saco. Então, agora, se a gente pegar e colocar uma meta e falar assim, e dar um prêmio por isso, né? Esse prêmio pode ser em dinheiro e pode ser em folga, né? Por que não? Por que não, né? Tipo assim, olha, vamos supor que eles acabam 4 horas da tarde, eles acabam de trocar 30 dormidos. Tô chutando, né? Poxa, olha que ganho de produtividade. Tudo certinho, 4 horas da tarde acabaram. 3 horas da tarde acabaram. Qual o problema de liberar eles para ir embora? Trocaram pra caramba, foram muito mais eficientes. Entendeu? Então, essa é uma ideia que a gente tem que pensar para a empresa do futuro, né? O ritmo de trabalho, por exemplo, na Microsoft, uma empresa de criação, é um negócio fantástico. Uma vez eu vi um documentário dos programadores da Microsoft, né? Eles, bom, não sei quantos são que fazem isso, tá? Eu sei o seguinte, o escritório dele, né, era um quarto, gente, tinha uma cama. E tipo assim, e quando eu vi esse documentário, abriram lá a porta, era tipo à tarde, né? E o cara tava dormindo. Ou era de manhã, e o cara tava dormindo. É tipo, sei lá, 10 horas da manhã, o cara dormindo. E abriram com muito cuidado pra não fazer barulho, pra não acordar ele, então saiu. Aí você falou assim, pô, mas dormindo pra trabalhar, puxa vida, que beleza, hein? Não, mas é criação, que hora que ele trabalha? Entendeu? E ele não vai criar toda hora, ele cria de vez em quando, então ele tem que estar inspirado, né? Então tem gente que cria melhor à noite, né? Ou então o cara tá lá tentando, cansou, vai descansar um pouco para depois voltar e pegar de novo. Isso empresas empresas assim que estão revendo o seu processo, né? E um administrador que consiga enxergar isso é muito importante, né? Reinventar os sistemas de gestão de recursos humanos, desde o treinamento até os esquemas de reconhecimento dos esforços, acabei de falar, né? Então tem que pensar o que é que o pessoal quer, o que motiva, né? O que realmente motiva, né? Tem uma experiência que fizeram, eu não lembro, fui nos Estados Unidos, uma cidade, mas eu não lembro o nome. E a experiência foi o seguinte, pegaram uma sala, um grupo de trabalhadores,
e colocaram numa sala nova, né? Uma sala nova. Explicaram para eles que era um processo, né? E para uma pesquisa, e colocaram eles numa sala nova. Essa sala tinha mais iluminação do que a sala original deles lá, que eles trabalhavam, né? E começaram a testar. Então colocaram eles para trabalhar, mediram a produtividade deles, e depois eles começaram a apagar um pouco das lâmpadas, diminuir um pouco as lâmpadas, né? E no final chegou à conclusão, bom, primeiro é o seguinte: com o aumento da lâmpada detectaram que a produtividade aumentou em relação à situação original. E aí, conforme eles foram apagando as lâmpadas, eles detectaram que a produção não mudou, continuou o mesmo patamar, né? Então chegou no final, a conclusão foi que a iluminação não aumentava a produção. O que aumentou a produção foi aquele pessoal trabalhar em um projeto, ser parte de uma pesquisa. Aquilo motivou eles de tal forma que eles aumentaram a produção, naturalmente, sem perceber, né? Então você vê como que é importante essa questão de recursos humanos, pessoas que lidam com pessoas dentro das empresas, né? Treinamento, né? Eles sabendo o que está fazendo, como fazer certo, né? Né? Tem um caso clássico, né? Tipo, o chefe sai e deixa alguém no lugar dele. Aí, esse tem que tomar uma decisão. E esse alguém toma uma decisão, né? Então imagina que o teu chefe vai sair e vai falar: olha, você vai ficar no meu lugar, tá? Então tá bom. Tá bom. Ele entrou de férias, sei lá. Aí existe lá uma situação que tem que tomar uma decisão. Digamos que é mudança de horário dos funcionários. Isso você toma a decisão. Aí depois, quando o teu chefe vem, ele fica bravo contigo porque você tomou essa decisão. De quem é a culpa? É uma pergunta interessante, não é? Se ele ficou bravo, de quem é a culpa? Se você errou, de quem é a culpa? É sua. Mas você foi treinado para isso? Você sabia qual era a decisão que tinha que ser tomada? Existia um padrão para se tomar a decisão correta? Não. Então a culpa é do gestor, né? Ele tem que preparar as pessoas para isso, né? Fazer com que a aprendizagem seja parte do dia a dia dos negócios da empresa. Isso aí também é um foco, é o que se espera para o futuro, né? Que você cresça na empresa e aprenda, e que isso seja contínuo e não de vez em quando. Agora está na hora de vocês aprenderem um pouco, gente. Aí passa um ano sem fazer absolutamente nada, só trabalhando, né? Aí depois de um ano, está na hora de aprender um pouquinho. Que é isso, gente? A gente tem que aprender todo dia. Todo dia tem que ter um aprendizado, né? O que você aprendeu hoje de novo? O que você aprendeu ontem? Né? Se você tiver muitos dias que você não aprendeu nada, não desenvolveu absolutamente nada, né? Nem sempre o aprendizado, às vezes o desenvolvimento também, né? Tipo, eu aprendi um comando no Arduino. Que legal, que ótimo. Mas isso foi anteontem. Mas ontem eu não aprendi nada novo. Eu falei, mas nada? Por que não? Porque eu fiquei treinando no Arduino. Pô, cara, então você aprendeu sim. Você desenvolveu, você aprendeu, você ganhou conhecimento e você ganhou o saber fazer, né? Ou está ganhando o saber fazer. Mas se tiver algum dia que você não se desenvolva, não é legal, né? E isso é o foco da empresa do futuro, que é atual, tá, gente? Na realidade, nós já estamos nessa transição. Mudar uma nova cultura que dê suporte à nova maneira de trabalhar. Que mais? Estruturar empresas com pouca gente, quadros enxutos e muito ajustados. Definição difusa de atribuições, polivalência, poucos níveis hierárquicos, novas formas de estrutura organizacional, redistribuição de tarefa, estruturação dinâmica. Aqui ele está mais se referindo ao RH da empresa, que o recursos humanos, né, que é o departamento que cuida do pessoal, que
que contrata, que gerencia a carreira, que, enfim, é um departamento assim de apoio, né? Então, onde que ele tem que entrar? Em cima de tudo que nós falamos até agora, né? Aqui no quadro 3, ele coloca as características das novas organizações, né? Então, de certa forma, eu já falei praticamente tudo, né? Então, posso passar batido aqui, né? Aqui, né? O trabalho nas empresas modernas O trabalho nas empresas modernas envolve produzir em organizações virtuais, pressupondo o emprego das novas tecnologias, a realização de trabalhos em ambientes de rede e estabelece que o modo normal de produção é a execução de tarefas em grupos e em células de pessoas. Olha só que interessante. Interessante porque o que nós estamos fazendo agora, eu na qualidade de professor, empregado, né, um funcionário público, e vocês na qualidade de alunos, né, de estudantes, a gente está experimentando essa questão de organização virtual, né? O que nós estamos fazendo aqui? É uma virtualização. Ah, professor, mas eu não gosto, tal. Não, tudo bem, você pode não gostar, é um direito. Mas é uma tendência. Eu também não quero, porque isso pode representar desemprego para muita gente. Então eu não quero. Mas não vai mudar nada, né? Porque é uma tendência. Só para vocês terem uma ideia, eu particularmente, o Maurício particularmente, prefere cursos à distância. Entendeu? Se eu tiver duas universidades, hoje, se eu tiver duas universidades para eu fazer, uma é presencial e outra à distância, eu vou preferir aqui à distância. Ah, eu não. Sim, eu sei. Você não, e você não tem que preferir mesmo. Porque eu acho que o curso EAD, ele é muito bom para quem já tem experiência. E ele não é tão bom para quem é primeira formação. Acho que ele não é tão bom, né? Enfim. Mas é uma realidade, né? Entre a gente aceitar, entre a gente preferir ou não preferir, e ser uma realidade, é uma avenida de defasagem. É uma realidade, né? Então, assim, o que está acontecendo é que essas organizações virtuais estão aumentando a cada momento. Agora na pandemia, então, nem se fala, né? Quem que está conseguindo trabalhar? Quem que está conseguindo sobreviver, né? Fundamentalmente, empresas que trabalham com virtualização, não é? Então, tem que se adequar à nova realidade. E o meio virtual está aí, ele chegou chegando, gente. Ele não chegou para timidamente, não, ele chegou para ocupar um nicho de mercado que existia e está tomando conta de tudo, né? Então, hoje é fundamental, não tem nem o que falar, né? Então tá aqui, pressupondo o emprego de novas tecnologias. É o caso, a gente a todo momento, novas tecnologias, né? Vocês com novas tecnologias, nós aqui também todos nós com novas tecnologias, né? A todo momento, cada ano, a gente experimenta. Olha, eu tenho equipamento hoje que eu não tinha há um ano atrás, não tinha 10 anos atrás, eu não tinha, eu tenho hoje. Eu tenho equipamento aqui que eu tinha há mais tempo, assim. Eu tenho um radinho aqui, esse radinho é velho. Quer dizer, não é tão velho, mas o rádio em si é velho, né? Mas eu tenho coisas aqui modernas, né? Então, por exemplo, aqui eu uso um computador aqui que não é tão novo, é um bom computador, mas ele deve ter uns, nem sei, uns 5, mas uns 5, 7 anos, o computador que eu tenho, por aí, né? Mas eu tenho uma mesa digitalizadora aqui, né, que eu comprei esse ano, é nova. Enfim, mas tudo isso é novo, é tecnologia nova, né? E tem outras mais novas ainda, né? A realidade de trabalho em ambiente de rede estabelece que o modo normal de produção é a execução de tarefas em grupos e em células de pessoas.
O modo normal de trabalho é em grupo e não sozinho. Bom, eu concordo em partes. Eu acho que numa visão macro é isso mesmo. Numa visão micro, não. Né? Porque assim, o que acontece quando a gente dá a tarefa em grupo para os alunos? O que acontece com muitos grupos? Né? Em muitos grupos, um faz, dois faz no máximo, e os outros só levam o nome, não é? Então eu não acredito muito no trabalho em grupo dessa forma. O trabalho em grupo tem que ser verdadeiramente grupo. Na realidade, ele tem que ter uma divisão de tarefas, né? Então, quando fala assim, vou fazer um trabalho em grupo, beleza, mas cada um tem que ser responsável por um ponto do trabalho. Aí sim, entendeu? Caso contrário, fica muito difícil. Bom, aqui desafio das gestões, eu não grifei, porque eu grifei outras coisas aqui, né? Acho que eu vou fazer só mais essa página, né? A gente dá uma paradinha, né? Eu queria chegar até aqui, transformando pessoas. Vamos ver se dá. Eu vou acelerar um pouquinho aqui e a gente termina isso. Deixa eu ver. Parei aqui, né? Aqui. A capacidade da empresa de aprender com sua experiência certamente será um fator de crescimento, de crescente importância para o desenvolvimento de seus mecanismos de aperfeiçoamento. A gente aprender com a capacidade de aprender com a experiência é assim, impressionante, né? Então, assim, para uma empresa, principalmente, né? Se ela conseguir aprender com a experiência, isso representa melhoria de processo, melhoria contínua, né? Então, é uma situação, eu diria que é fundamental para uma empresa sobreviver, né? Na prática, os programas de demissão voluntária estão demonstrando a fragilidade das organizações que temem perder as pessoas que detêm o seu know-how, por não serem, em geral, organizações competentes para aprender. Aí é o seguinte, eu tenho uma historinha. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade, mas quem contou para mim é uma pessoa de muita reputação, então deve ser. A Arcor, não aqui de Campinas, uma outra Arcor, não sei de onde, ele tinha uma linha, uma fabricação, um produto, um bolinho. Eu não sei que bolinho que é, eu sei que é um bolinho. Só ela tinha. E quem fazia esse bolinho era um velhinho de uns 70 e poucos anos. E ele que dava o ponto. Então ele praticamente era pago só para dar esse ponto. E era assim, ele ia lá com a bengalinha dele lá, via lá o ponto, tá bom, não, põe mais não sei o que, põe mais não sei o que, enfim. Chegou no ponto, então tá bom, ficava perfeito o bolinho deles. E teve um dia que o velhinho não foi trabalhar. Aí quando foi ver, o velhinho tinha morrido, né? Ele tinha morrido. E junto com ele, o que morreu? O bolo. A empresa parou de fazer o bolinho porque ninguém dominava o know-how. O know-how é saber fazer. Ninguém dominava. Todo mundo sabia a receita, mas não sabia fazer, né? O ponto era dele. E isso tem muito, tá, gente? Eu lembro uma vez que eu contratei um especialista lá na Vicunha Têxtil, lá em Itatiba. E ele tinha que fazer uma regulagem do queimador da caldeira. Tava saindo muita fumaça preta, isso dá multa, né? E é uma área central de Itatiba, né? Então, e eu lembro que ele chegou e a gente tentou regular, não conseguiu de jeito nenhum. E ele chegou, ele nem olhou para a chaminé, ele foi lá, entrou na sala de caldeira, conversamos um pouquinho, ele começou a mexer, regulou. Aí parou e falou, pronto, tá regulado. Aí eu falei assim, mas tem que ver lá a fumaça preta. Ele falou, não, tá boa. Pode ir lá. Aí fui lá, aí ele veio atrás assim, olhei assim, perfeita. Não tinha nada de fumaça preta. Aí eu pedi pro operador diminuir o fogo,
para ver se tinha fumaça preta, nada. Aumenta o fogo, nada. Falei, caraca, como que você faz isso? Ah, é fácil. Vem cá. Aí ele foi lá. Olha a chama. Tinha um visor para ver a chama da caldeira. A chama é enorme, tá? A chama tem uns 2 metros de comprimento quase. Aí eu olhava assim pelo visor, via a chama. Ótimo. Ele falou, tá bom. Aí ele foi lá, mexeu, deixou ela saindo fumaça preta, pouquinho. Aí ele falou assim, olha agora a chama. Aí eu olhava assim, tá igual. Não tá igual, tá diferente. Não, tá igual. Gente, eu não conseguia ver. Ele mostrava pra mim, eu não via a diferença da chama. Isso é know-how, né? Bom, a internacionalização das empresas e a operação em tempo real trazem o desafio de lidar com a variedade e com a complexidade dos novos modelos de gestão. Você pegar a globalização, né? Na realidade, o produto, a forma de produção, o nível de qualidade, enfim, a exigência, ela está internacional agora. A gestão de empresas internacionais regras que incentivam cada vez mais a integração do pessoal e a diversidade cultural do ambiente de trabalho provoca o rompimento com premissas fundamentais dos modelos anteriores, jornada de trabalho, fusos horários, ciclos mensais e anuais. Aí é o seguinte, né? Como nós estamos aí cada vez mais com empresas internacionais, poxa, eu entrei no site da VEG, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui na VEG, quer ver? VEG, olha, essa aqui são as subsidiárias da VEG. VEG é uma empresa nacional, fabricante. Ela tem vários negócios, né? Mas ela fabrica, basicamente ela nasceu com motores elétricos, né? Então, o negócio de motor elétrico, mas ela fabrica outras coisas, né? Energia eólica também, ela trabalha em naval, e ela tem muitas coisas. E ela tem aqui, se a gente olhar, quer ver? Operações VEG. Acho que está aqui em Operações VEG. Se a gente olhar assim, ela vai ter um monte, né? Ó, negócio da VEG. Aqui está as operações da VEG. Ela tem 9 fábricas, 9 negócios no Brasil, 4 negócios na Colômbia, acho que é Colômbia aqui, 3 nos Estados Unidos, 10 aqui na próxima Alemanha, 2 aqui, nem sei que lugar que é isso aqui, peraí. Epa. Né, deixa eu clicar aqui que fica mais fácil, tá aqui, ó. 2 aqui, sei lá que é isso, que é Rússia, não sei, parece. Enfim, é uma empresa que ela está internacionalizada, né? Hiper internacionalizada. Então é isso que ele quer dizer. E aí você tem que lidar com pessoas de outro país que têm jornadas de trabalho parecidas, diferente, fuso horário diferente, ciclos mensais, enfim, começa a ter uma complexidade muito grande de relação, né? A internacionalização das empresas e a globalização também tem trazido novos desafios para a área tributária, contábil, trabalhista das empresas, né? Então, sim, porque de repente o regime de trabalho é diferente, a forma de trabalho é diferente, enfim, são regras diferentes, são condições diferentes, e isso é um desafio, né? Então, cada vez mais você vê estrangeiros vindo para o Brasil trabalhando nas empresas nossas e etc, né? Bom, não faz sentido recompensar, aqui é legal, não faz sentido recompensar a contribuição individual ou mesmo a coletiva com base apenas na descrição e atribuições de responsabilidades. Aqui é uma questão de política salarial, né, de promoção, e ele fala o seguinte, ó, não faz sentido você pagar mais, você dar aumento salarial para alguém só em função da descrição, das atribuições de responsabilidade ou pelo diploma que ele tem. Isso não faz sentido nenhum, né? Na realidade, o sentido faz
pela meritocracia, por ele, o sentido se faz por ele merecer aquele reajuste, né, aquela promoção. É isso que ele quer dizer aqui, tá? No início da década de 80 estava na moda a automação de escritório. Aqui eu só gravei só para que eu achei interessante isso aqui, é verdade, né? Em função de, ele trava aqui uma mudança, né? Uma mudança de forma de trabalho, né? E aqui ele vai falar que as empresas, muitas funções, muitas empresas diminuíram bastante de tamanho porque elas automatizaram os escritórios. Os escritórios eram, parte de escritório era bastante grande, e com a chegada dessa automação dos computadores diminuiu pra caramba, né? Mas enfim, todo diretor tinha secretária, né? Gerente tinha secretária. Eu nunca tive secretária, gente. Secretária mesmo nunca tive, né? E eu tive cargo de gerente, mas nunca tive secretária. Não que não fosse bom, seria ótimo ter, mas não cabe mais por causa de computador, né? Por causa de computador. Mais recentemente, com as preocupações que levaram à reengenharia dos processos, a redefinição do negócio. Aqui eu grifei mais por causa de uma questão de reengenharia, né? Então, a reengenharia, que é você repensar o teu negócio. E aí, quando você repensa o teu negócio, você faz um redesenho do processo, né? Aqui eu coloquei a questão do empresas tolerantes com a mediocridade e filosofia do direito adquirido, porque é bem isso. A empresa do passado, digamos assim, fala-se muito do direito adquirido, fala-se muito, mas sempre foi assim, então então tem que ser assim, então. E a empresa do futuro não é desse jeito, né? A ideia não é essa, né? A empresa do futuro é uma empresa onde que se você produzir, se você gerar, se você contribuir, se você agregar valor, você ganha. Caso contrário, não. Essa é a ideia, né? A perda da capacidade de competir, a acomodação e a falta de agilidade, né? Aqui ele fala mais em função daquele modelo antigo, né? Que acabou gerando a perda de capacidade de competir, acomodação e a falta de agilidade. Mas assim, a gente conviveu isso principalmente na época de ditadura militar. Hoje já as nossas empresas estão até bem ágeis, né? Eu acho que é só isso, gente. Deixa eu ver. Ele vai falar entre os fatores interno, aí tem a motivação, a qualidade na vida do trabalho, a motivação pessoal. Vai fazer mais sentido se vocês fizerem uma lida, fizerem a leitura um pouco mais corrida do texto, tá? Mas basicamente, né, ele termina esse parágrafo falando da importância de se ter um bom clima organizacional, né, onde as pessoas se sentem bem, os funcionários se sentem bem, né, tentar manter os funcionários motivados. É difícil motivar as pessoas, né, até porque ninguém motiva ninguém, você se motiva, né, não tem como motivar alguém, né, mas enfim. E também a questão de escolaridade, né? Então o que vem se observando é que cada vez mais escolaridade está tendo os funcionários, né? Então é isso que ele fala aqui, né? E também uma coisa que também fala muito é quando você coloca o funcionário para ele participar de decisões, entendeu? Ele dá responsabilidade para as pessoas, é uma coisa que funciona e funciona muito bem. É isso, gente. Paramos aqui, terminamos verdinho. Aula que vem a gente continua mais um pouquinho, tá bom? Obrigado pra você. Obrigado e bom final de semana pra vocês, hein? Até mais.